Olá, eu sou a Tati Vilaça. Se você ainda não me segue, se inscreve, curte, ativa as notificações, porque eu sempre estou postando coisas fresquinhas para vocês sobre aleitamento materno. E como vocês sempre têm uma amiga grávida, uma amiga amamentando, compartilha com elas. É sempre legal a gente compartilhar informações legais, informações práticas para ajudar as amigas, né, as outras pessoas a terem uma amamentação exclusiva em seio materno e sem sofrimento, que é o meu lema, é o meu desejo para todas as mamães. E a gente tá em mais um vídeo aqui, né, no Tati Vilaça. Eu sempre gosto de trabalhar em cima da dor de vocês, né, dos comentários que vocês me mandam, das perguntinhas que vocês me mandam. E eu tenho recebido muitas perguntas sobre a chupeta e a mamadeira. Então adivinha sobre o que a gente vai falar agora nesse vídeo? A gente vai falar sobre: será que a chupeta ou a mamadeira podem levar ao desmame? Será que se o bebê ficar chupando chupetinha, ou eu introduzi, né, não consegui, não ter leite suficiente, introduzi um aleitamento misto, que é um pouquinho de leite de fórmula na mamadeira, será que meu bebê não vai querer mais mamar em seio materno? O que vocês acham, gente? Essa é uma dúvida sua? Se você tá aqui assistindo, eu sei que com certeza é. Então, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre isso e, de uma vez por todas, também vai desmistificar a chupeta e a mamadeira. Que dúvida, né, gente? Que dúvida. A maioria das mamães tem essa dúvida também. E a gente sabe que a chupeta e a mamadeira ajudam tanto, né, em algumas situações. Então, por que será que as pessoas botam tanto medo na gente em relação à chupeta e a mamadeira? Será que é real? Será que realmente elas podem prejudicar na amamentação ou até levar ao desmame? Por isso que é importante a gente fazer um vídeo desses para vocês, para ajudar vocês a entenderem se é verdade isso ou se tem alguma maneira que a gente possa fazer, né, para a criança utilizar a chupeta e a mamadeira a ponto de não levar ao desmame. Será que isso é possível? Por isso que é importante vocês ficarem comigo até o fim do vídeo. Fica aí até o fim do vídeo para vocês saberem se é verdade, se não é, e se tem alguma maneira que a gente possa usar as duas sem prejudicar a amamentação. E eu sei que muitas mamães, né, estão aqui assistindo o vídeo e pensando, algumas gravidinhas inclusive, já escolhi umas chupetinhas tão maneiras, né? Já escolhi umas chupetinhas tão bonitinhas pro meu bebê, pra minha bebê. Já escolhi umas mamadeiras lindas, umas mamadeiras anti-refluxo, que não permite entrada de ar para não dar tanta cólica. E agora, né? Eu posso oferecer uma chupetinha, uma mamadeira. E aí, gente, que dúvida, o que vocês acham? E também tem aquelas mamães, né, que me escrevem, as gravidinhas, que as mamães já estão lá no sufoco com o bebezinho chorando, né? As gravidinhas, Tati, se o bebê chorar muito, não posso dar uma chupetinha para acalentar, né? Porque a gente sabe que o bebezinho tem essa necessidade de sucção nesses primeiros dias, no primeiro mês depois do nascimento. O que a gente faz? Não posso dar uma chupetinha quando eu boto para dormir no bercinho. E aí, ele não quer dormir, fica lá arranhetando. Será que uma chupetinha não pode ajudar? Ou, Tati, vou sair para ir pro médico, não posso levar o bebê, a minha mãe que vai ficar com o bebê, a minha sogra ou a babá, sei lá, né, uma cuidadora. Como é que eu vou tirar o leite e vai dar como pro bebê? Não posso? Neste momento que eu for sair de casa, eu não posso oferecer uma mamadeira, né? Não podem oferecer uma mamadeira que seja com o meu leite? Vai causar algum mal? Uma mamada ou duas no dia vai desmamar o meu bebê? Ou até mesmo, a maior dúvida: e agora? Meu bebê tá indo pra escolinha, eu vou voltar a trabalhar, né? Como é que eu vou fazer pra na escolinha darem meu leite pra ele? Como é que o bebê vai passar fome? É difícil, né, gente? É difícil, por isso que a gente tá conversando aqui, porque essas dúvidas surgem mesmo e a gente sempre fica em dúvida, né? Posso acalmar o bebê com chupeta? Eu vou oferecer leite pro meu filho? Eu vou nutrir o meu filho como? Quando eu não tiver? Quando voltar pra escolinha? Ah, meu Deus, socorro!
Por isso que vocês estão aqui assistindo esse vídeo, para ajudar vocês a tirar essas dúvidas de uma vez por todas aí da cabecinha. Eu também gostaria de citar aqui, gente, que é possível outros métodos, né, em relação à nutrição do bebê, porque muitas mamães falam, você nunca fala da colher e do copinho. A colher e o copinho, eles são métodos para você ofertar leite materno ou até mesmo leite de fórmula para o bebê. Qual é a diferença da mamadeira? A mamadeira é mais fácil, a gente sabe que a mamadeira é mil vezes mais fácil, até do que a sucção em seio materno, né? O leite sai mais rápido, com maior facilidade, o bebê não precisa fazer tanta força para sucção, para mamar, para o leite sair. A colherzinha e o copinho, você vai colocar o leite na colherzinha ou o leite no copinho e a pessoa vai ofertar o seu leite ali, ou na colherzinha ou no copinho. Colherzinha mesmo, gente, pode ser colherzinha de plástico, pode ser colherzinha de aço inox, tanto faz. Mas é um método que realmente exige que a pessoa tenha um certo treinamento, uma certa prática, né? O bebê geralmente cai muito ali leite da colher ou do copinho, então joga mais fora do que ingerir o leite. É eficaz? É muito eficaz, né? Por quê? Porque é comprovado por estudos científicos que tanto a colherzinha quanto o copinho exige da criança a mesma movimentação de músculos, né? Movimentação de deglutição e futuramente de mastigação que o aleitamento em seio materno. Então, utiliza as mesmas musculaturas como se estivesse mamando em seio materno, tanto a colherzinha quanto no copinho. E também esses dois métodos não levam ao desmame, mas a gente sabe que a vida, né, não é tão fácil assim. A gente sabe que a realidade das escolinhas, né, ou as creches tem muita criança para um número menor de professores, então não dá para alimentar todos os bebezinhos na colherzinha, né, com volume, 50 ml de leite na colherzinha aos poucos lá para um bebê, quanto demoraria? 50 ml num copinho para um bebê, quanto demoraria? Então, eu tinha que falar isso para vocês. Eu tinha que trazer esses dois métodos também de oferta de leite para o bebê, porque tem pessoas que falam, você não entende, você não fala porque você não sabe. Não, gente. Teve épocas nos hospitais que eu trabalhei que a gente ofertava no copinho, mas que como passou a demorar muito, né? E existia uma necessidade da gente nutrir os outros bebês, por exemplo, da UTI ou da semi-intensiva, a gente teve que abolir e ofertar a mamadeira mesmo. Depois a gente trabalhou com relactação e todas as mamães saíram amamentando. Então, existem esses dois métodos, vocês têm que ter conhecimento deles, né? Se tiver alguma pergunta, manda para mim para saber melhor como é que funciona. Mas realmente são métodos que exigem que o bebê seja para uma pessoa. Então, a pessoa precisa estar disponível para aquele bebezinho para gastar mais tempo ali com ele, né? Investir mais tempo ofertando ou leite no copinho ou na colherzinha, tá? Isso precisa ficar claro para que vocês possam saber que não tem só a mamadeira de opção, mas que na realidade de uma escolinha ou de uma creche pode ser que não seja adequada, né? Você até pode tentar solicitar, pedir que ofertem dessas duas maneiras, mas a creche ou a escolinha pode dizer para vocês, olha, nós não temos como fazer isso, né, com todas as crianças ou só com o seu filho. Mas é sempre bom a gente saber, né, eu trago informações aqui que existem para vocês que são práticas, então por isso que eu tinha que falar nesse vídeo para vocês que existem outros dois, né, modos de ofertar o leite materno. De novo, eu gosto, como sempre, de entrar na cabecinha de vocês e pensar o que será que elas estão com dúvida, o que será que elas estão pensando em relação à chupeta e à mamadeira. E aí, né, vem algumas objeções aqui. Será que se eu usar a chupeta quando o bebê estiver chorando, gritando, será que isso vai desmamar? É um momentinho ali, né? Será que se eu sair por alguns momentos para ir para o médico, ou quando o bebê for para a escolinha, será que se ofertarem a mamadeira para ele, é possível que desmame, que ele não queira mais mamar no meu seio, né? Será mesmo, gente, que desmama? Será que é tão radical assim? Será que a mamadeira vai prejudicar a amamentação? Ele vai desaprender a mamar? Será que a chupeta
vai fazer ele pegar gosto por chupar só a chupeta, quando eu for colocar ele para mamar, ele não vai querer? Será? Quantos serás, né, gente? E aí, o que vocês acham? E nesse caso, vamos falar um pouco da maneira errada, né? Por quê? Porque é sempre legal falar o que pode dar errado e como fazer o certo. Então, vamos lá. O que pode realmente fazer com que a chupeta ou a mamadeira tornem a amamentação mais difícil, né? Façam com que o bebê fique mais preguiçoso ou prefira a chupeta ou a mamadeira e desista do seio materno. Ou até mesmo não queira mais mamar em seio materno. Isso pode acontecer? Pode. Mas por que motivos? Agora que entra a maneira errada aqui, eu vou contar para vocês como a chupeta e a mamadeira pode interferir na amamentação. Utilizar a chupeta o dia todo. Como assim, Tati? Então esse é o primeiro ponto que pode sim ajudar o seu bebê a desmamar ou a ficar, né, com menos interesse pelo seio materno. Se você insistir em dar a chupeta para o bebê o dia todo, ele vai pegar gosto, né? É como se a gente, inclusive, mascasse chiclete o tempo inteiro. Então, quando você masca chiclete, a gente sabe que o estômago você tá mandando a informação, inclusive, para o cérebro, né? Produzindo saliva, como se você estivesse comendo alguma coisa. Esse estímulo vai para o estômago também e o estômago começa a produzir o ácido, né? Aquele ácido, o suco gástrico, para ajudar na digestão. Ah, mas até o leite materno? Sim, gente. O leite materno é um produto que precisa ser digerido, da mesma maneira que um sólido, né? Claro que é mais fácil porque é líquido, mas ele também precisa passar pelo processo digestivo. E se você dá chupeta para o bebê o dia inteiro, você insiste, o bebê vai começar a produzir, né, o dia inteiro, fica até com enjoo, gente, né? O bebê salivando o tempo inteiro, chupa chiclete o dia inteiro, gente, masca chiclete o dia inteiro, para vocês verem como é que fica o estômago de vocês, né? Não é agradável, vocês com enjoado não querem nem saber de comer, porque o chiclete ele acaba tirando a sua fome. E é isso que a chupeta, se for utilizado o dia todo, pode causar no bebê, tá? Ela vai competir sim com a fome, ela vai competir sim naquele momento gostoso do bebê falar, ai, vou sugar o seio materno, que gostoso, que é são momentos únicos das mamadas. Não, ele tá o dia inteiro sugando, para que ele vai pegar o seio materno? Tá dando para compreender, gente? Né? Como a chupeta pode atrapalhar? E por que eu falo se vocês insistirem na chupeta o dia todo? Veja bem, olha, uma informação importantíssima aqui para vocês. Se o bebê estiver nervoso, né, um pouco irritado, a sucção faz parte de acalentar o bebê. O bebê precisa sugar para se sentir acalentado, faz parte do desenvolvimento. Então, para colocar para dormir de noite, eu até falo, pode oferecer uma chupetinha. O que o bebê vai fazer? Olha que curioso. Até o 3º mês de vida, ele tem essa necessidade de se aquietar, de se acalentar com a sucção. Então, mamou, botou para rotar, mostrou os sinais do sono, você levou para dormir. Não tá conseguindo dormir? Bota a chupetinha. Ele vai sugar por uns 7 minutinhos e vai cuspir a chupetinha. Nossa, não acredito. Vai, gente. As mamães me escrevem e falam, nossa, Tati, realmente cuspiu a chupetinha. Então, cuspiu a chupetinha, não insiste em colocar novamente, porque aí ele vai acostumar que ele precisa daquilo o tempo inteiro. É aí que está o segredo. Você não precisa insistir na chupeta. A chupeta é para o momento para acalentar o bebê. Então, ele tá ali sofrendo com o sono, tá brigando com o sono, coloca a chupetinha, vocês vão ver que ele vai sugar por 7 minutinhos e vai cuspir. Cuspiu, gente, ele não tá dependente da chupeta, a chupeta vai cumprir a função dela, tá? Então, a maneira errada de você utilizar a chupeta é insistir na chupeta o tempo inteiro, o dia inteiro. Vai causar enjoo no bebê, vai causar uma confusão no cérebro dizendo, mas você tá comendo, né? O tempo inteiro. Então, o bebê não vai saber se tem fome, se não tem. Vai sugar o seio materno, sentir diferença do bico da chupeta. Então, pode levar ao desmame, pode atrapalhar a amamentação nesse momento da chupeta no dia inteiro? Sim, pode atrapalhar. Outro ponto importante que pode
acabar aí com o aleitamento em seio materno e pode fazer com que o bebê desista da sucção em seio materno. Você substituir a maioria das mamadas pela mamadeira. Nossa, mas como assim, Tati? Muitas mamães me escrevem, Tati, eu tô com medo de sofrer, de ter dor, de ter rachadura. E o que você acha de eu tirar na bombinha o leite materno e ofertar na mamadeira? Gente, se você tem o seio materno, né? Para que todo esse trabalho? Então tem mamães que estão substituindo a mamadeira a maior parte do dia, estão dando algumas vezes só seio materno, e isso não é indicado, porque lembra que eu falei, a mamadeira ela é mais fácil de fazer a descida do leite, o bebê faz menos esforço do que sugar em seio materno, então isso pode levar ao desmame? Com certeza. Meu Deus, Tati, então o que eu faço, né? Calma, a gente falou como a chupeta e como a mamadeira podem sim fazer com que a amamentação dê errado, né? Que o bebê não tenha tanto interesse ou que o bebê desista, pode levar ao desmame. Mas agora, vamos ver aqui comigo qual a maneira correta que a gente pode utilizar tanto a chupeta quanto a mamadeira a ponto de não atrapalhar na amamentação. Isso existe? Sim, gente, existe, é possível. Vamos ver? A chupeta, como eu já falei, é a maneira errada, né? Você insistir nela o dia inteiro com o bebê ali. Então, se o bebê sugar a chupeta o dia inteiro, vai causar enjoo, o cérebro vai achar que a criança está comendo o tempo inteiro e às vezes até aquela sensação de fome, ela vai diminuindo, né? Isso pode levar ao desmame? Pode. Então, se você utilizar a chupeta de maneira adequada até o 3º mês de vida, gente, porque depois ele não precisa mais dessa necessidade de sugar para se acalmar, o seu bebê não vai ter problema com a amamentação. Então, Tati, me fala, quando é que eu posso utilizar a chupeta? Nos momentos em que seu bebê tá irritado, né? Principalmente nos primeiros meses de vida, nesses primeiros 3 meses, que ele precisa disso para se acalmar. Então, oferta. Ele vai mamar 7 minutinhos, vai cuspir. Cuspiu, lava a chupetinha e guarda para utilizar numa próxima vez que ele estiver, né, angustiado, querendo dormir e precise desse acalento da sucção. Se utilizar a chupeta dessa maneira, eu garanto para vocês que o bebê não vai perder o interesse pelo seio materno e não vai desmamar. Eu tô falando isso de carteirinha, porque a minha filha foi assim, né? Muitas mamães que eu orientei, que eu acompanhei, foram assim. Mamães agora aqui no canal me contam, nossa, é verdade. Então pode acreditar. Não existe, gente, as pessoas que são muito radicais, não existe isso. Pra quê? Né? Você vê o bebê lá chorando, precisando de um acalento, você não vai deixar o bebê lá se acalentar no seio materno, porque a função do seio materno não é o bebê transformar em chupeta. Isso é outra dúvida que as mamães falam, nossa, tá dormindo, tá fazendo meu peito de chupeta, e agora? Não é para deixar, porque ele vai associar, se acalmar ao seio, então você não vai fazer mais nada da vida, gente. E a função do seio materno é criar o vínculo, sim, no momento da amamentação, que é o momento de nutrir o corpinho do seu bebê. Então não é deixar o seu seio como função de chupeta, tá? Então não faça isso. Pode oferecer uma chupetinha? Pode, né? Vai sugar, a hora que ele cuspir fora, porque ele não precisa mais, ele vai cuspir e ele não vai ficar dependente e não vai levar ao desmame. Outro ponto importante, como usar a mamadeira. Usar corretamente a mamadeira, como eu já disse, se você precisar ir para um médico, precisar resolver alguma coisa, né, fora de casa, ir no mercado, sei lá, no período que você estiver de licença maternidade, você está amamentando, e agora? Como é que eu faço? Gente, ou vocês ensinam a pessoa que vai ficar com o bebê a ofertar o leite no copinho, na colherzinha, ou na mamadeira, não tem problema, né? Uma mamada, 2 mamadas não é o que vai fazer o bebê pegar desgosto pelo seio materno, se desinteressar ou desistir de mamar em seio materno. É muito pouco tempo, né? Teriam que ter vários dias para isso. A gente sabe, né, que muitos estudos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde colocam para nação, né, para todas as mulheres,
que o aleitamento materno exclusivo deve ser feito até o 6º mês, se possível. Então, se você conseguir, amamente exclusivamente em seio materno, né? Não dê leite de fórmula, não faça aleitamento misto até o 6º mês de vida. O ideal é você amamentar até 1 ano ou 2 anos, caso você consiga. Por quê? Porque enquanto o bebê tá mamando, gente, tá produzindo, né? A mamãe tá liberando anticorpos pro bebê, o bebê tá sendo protegido, todos os nutrientes do leite vão existir até o 2º ano de vida do bebê. Então, se você conseguir amamentar até essa faixa etária, maravilhoso. Se você voltar a trabalhar e não conseguir amamentar exclusivamente, né, depois do 6º mês, tudo bem, ninguém vai morrer, mas continue amamentando. Comigo mesmo foi assim, né? Retornei para o trabalho, consegui amamentar exclusivamente até o 6º mês. Depois meu leite começou a diminuir, enfim, tive alguns problemas por estresse mesmo, por não conseguir, por trabalhar muito, né? Não consegui sair nos intervalos para amamentar a Isabela, enfim, por motivos pessoais. Eu não consegui manter exclusivamente em seio materno até mais tempo. Aí teve introdução alimentar, né? Então até o 6º mês, se vocês conseguirem, é o que tem que ser, porque é o que o corpo do bebê também está preparado para receber. Com o 6º mês de vida, a gente sabe que vai ter uma introduçãozinha alimentar, uma papinha doce, uma papinha salgada, que vai ajudar a fortalecer o corpinho do bebê. Mas vai parar de amamentar? Não vai. Então, por isso que eu digo, se você amamentar nos momentos em que você está em casa com o bebê, antes de sair, por exemplo, para o trabalho, amamenta, aí tirou o leite, levou o leite, né, congeladinho lá para a escolinha ou para a creche, levou a mamadeirinha também, vão ofertar para ele lá. Quando vocês voltarem para casa, você vai amamentar. Então, enquanto você estiver com o seu bebê, você vai continuar amamentando em seio materno. Nesses momentos em que você não consegue mais estar com o seu bebê, não significa que a mamadeira vai ser uma vilã. A mamadeira vai provocar o desmame. Não vai. Por quê? Porque você, nos momentos que estiver com o bebê, você vai amamentar. E a gente vê que o bebê gosta de mamar em seio materno. Porque a mamadeira não é o bico do seio, né? Não é a sua pele, não é o seu cheiro, não é o seu olho no olho, é outra pessoa que está ofertando num dispositivo ali, né? Numa mamadeira que não é o seio da mamãe. Então, não precisem ficar com medo. Se a mamadeira for utilizada nesses casos, vocês não vão ter problema com a amamentação em seio materno e não vai levar ao desmame. O que acontece é que muitas mamães acabam desistindo e ofertando mamadeira mesmo em casa, né? Então, vamos dar uma mamadeira logo de uma vez em todos os horários e pronto. Aí sim vai desmamar, né, gente? Porque não vai mamar nunca mais em seio materno, não tem como, né? Então, se vocês mantiverem seio materno quando tiver com o bebê e a mamadeira no momento que você não possa estar com o bebê, isso não vai causar o desmame. Eu também posso falar, porque eu acompanhei muitas mamães, né, ajudei muitas mamães nessa transição de volta ao trabalho, introdução do bebezinho na escola ou na creche. A minha filha passou por isso nos momentos que ela estava na escolinha, na creche, ofertavam a mamadeira. Antes de sair, eu dava o seio materno, né? Ofertava de noite, nos finais de semana, quando eu tinha folga, porque a enfermeira tem, né, que trabalhar também nos finais de semana, mas quando eu tinha folga, eu não dava mamadeira, eu amamentava o dia inteiro em seio materno. Então, quer dizer, gente, desmama? Não. Se você utilizar a mamadeira dessa maneira, como eu tô falando para vocês, não vai levar ao desmame, tá? Então, não se desesperem. Não falem, meu Deus, e agora? E se você tiver como deixar a criança em casa e a pessoa puder ofertar na colherzinha ou no copinho, melhor ainda, né? É uma técnica que realmente é melhor que a mamadeira, porque não tem um bico para competir com o bico do seio. E aí também é legal a gente retomar que a mamadeira não é uma vilã, a mamadeira é sim uma opção de nutrição para o bebê. Principalmente, como eu já disse, nas escolinhas, nas creches que tem um número grande de crianças e poucos professores, né, cuidando dos bebezinhos que ainda mamam leitinho e precisam
da mamadeira, então às vezes não dá para um professor ofertar no copinho para 30 crianças, para 20 crianças, para 15, 10 que seja, né, gente? Fica mais difícil, tem horário, você não vai deixar o bebezinho ali gritando e você ofertando ali no copinho ou na colherzinha, que é mais demorado. Então, realmente, as escolinhas e as creches têm outra realidade, é o que eu sempre falo, eu trago para vocês a realidade do que a gente vivencia no dia a dia da vida. Não adianta eu chegar aqui e falar, não, gente, mamadeira é horrível, vamos ofertar só no copinho, na colherzinha. Eu não posso falar isso para vocês, né? Porque a realidade de muitas creches ou escolinhas não são assim. Então, a gente já fala todas as opções, a escolha fica a critério de vocês, né? Que é a família que tem que resolver. A gente dá orientação, passa as informações, mas eu digo que sempre que o veredito final, a escolha do que vocês vão fazer e como vocês vão fazer com os bebezinhos é de vocês. Vocês são os pais, as mães. Eu não tô aqui para interferir na rotina e nem na vida familiar de vocês, para atrapalhar a dinâmica familiar, não. Tô aqui para passar as orientações, para falar o que existe, o que é possível e o que a gente mais vê na realidade. E é fato, gente, realmente o que a gente mais vê é sim ofertar o leite na mamadeira, porque é mais rápido, é mais prático, as crianças não ficam gritando de fome, né? A criança precisa comer, a gente não pode estressar o bebezinho, porque ele não entende, porque que ele tá lá morrendo de fome e ninguém tá socorrendo ele naquele momento. Então, fica aí para vocês registrado nesse vídeo que existe sim essas outras possibilidades da colherzinha e do copinho, mas que a mamadeira não é uma vilã. A mamadeira é sim uma oportunidade de nutrição para o seu bebê, né? Que todo mundo coloca a mamadeira muito como a vilã da história, mas a gente já viu que só se ela for utilizada de maneira errada. E esse foi mais um vídeo, gravidinhas e mamães, que eu espero que tenha ajudado vocês a tirar esse sentimento de culpa, porque às vezes a gente fala, meu Deus, e agora, né? Dizem que a mamadeira é horrível, a chupeta é horrível, e agora eu botei lá um pouquinho pro meu filho, ele mamou na mamadeira, nunca mais vai mamar no meu seio. Calma, gente. Espero que com todo esse conteúdo aqui, com todas essas informações, vocês possam agora identificar como é que a chupeta e a mamadeira pode prejudicar a amamentação e como eu posso utilizar as duas de maneira correta, tá? Então esse foi mais um vídeo aqui para vocês, que eu fiz com muito carinho, sempre pensando nas perguntas que vocês me mandam, né? Porque é em cima das dúvidas e das angústias de vocês que a gente tem que trabalhar para ajudar vocês da melhor forma possível. E o nosso desafio de todos os vídeos, anota aí, porque eu quero que vocês postem o desafio que eu vou lançar tanto para as gravidinhas quanto para as mamães. Você que está gravidinha, que está já se preparando aí desde a gestação, me conta qual que é a sua maior dúvida em relação à amamentação e me conta se você está mais calma depois que você assistiu esse vídeo, porque eu tenho certeza que você foi fazer o enxoval do bebê, né, ou está fazendo e já pensou em comprar uma chupetinha ou uma mamadeira, né? Duvido que você não tenha passado nessa seção lá dessas mega store aí, né, nessas lojas lindas com um monte de coisa, não tenha passado e falado, e agora? Compro ou não compro? Compro ou não compro? Me conta aí se você tá mais aliviada e se você já comprou uma chupetinha e uma mamadeira, né? Porque agora você vai saber utilizar de maneira correta. E você que é mamãe, que tá sofrendo com o bebê chorando aí, tava com medo de oferecer a chupeta, me conta se você tava com essa dúvida, com esse medo da chupeta ou da mamadeira desmamar o seu bebê e se agora você tá mais tranquila, e posta para mim também a sua perguntinha sobre a amamentação para eu poder te ajudar. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Curtam aí, né? Ativem as notificações, se inscreve e compartilha com as amigas gravidinhas, as amigas que estão amamentando, porque é sempre legal a gente compartilhar informações boas que vão ajudar a amamentar exclusivamente em seio materno e sem sofrimento. Então fiquem todas com Deus, beijo, a gente se vê no próximo vídeo.